Olá, alunos, disciplina de práticas para o ensino de matemática, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos. Nesta aula eu vou fazer comentários sobre o ensino de números complexos. Estamos fechando um conjunto aí de aulas em que eu falei de aspectos importantes para serem realçados no ensino de vários tópicos dentro do ensino médio. Então, algumas questões pertinentes à história dos números complexos e ideias para contextualizar o ensino desses números. É um dos assuntos difíceis do ensino médio. A primeira coisa que é muito importante ressaltar é que alguns livros, alguns materiais trazem uma informação histórica totalmente equivocada, é dizer que os números complexos foram inventados para que as equações do segundo grau, que têm discriminante negativo, passassem a ter raízes. Isso não foi assim, de jeito nenhum, a história não foi assim e nem seria, porque por que os matemáticos ficariam nervosos porque uma equação não tem raízes? Se a equação não tem raiz, pronto. Nenhum matemático tem nenhuma razão, nenhuma necessidade de fazer com que equações tenham raízes. Isso não é relevante. As equações têm as raízes que elas tiverem que ter. Na verdade, os números complexos foram criados para achar raízes reais das equações de grau 3 e 4. Isso é muito fascinante. Eu não vou fazer um curso de História da Matemática, mas eu vou dar uma pincelada no que aconteceu aqui. A coisa começa no século XVI. Ela já vinha até de um pouco antes. Resolução de equações de graus 3 e 4. Se vocês viajarem no tempo, vocês vão perceber o seguinte: a resolução de equações de grau 1 e 2 estava estabelecida há muito tempo. Eu até na aula de equações mostrei como é que no um papiro egípcio, estava resolvido um problema de grau 2, com palavras, que envolvia, na verdade, uma equação de grau 2. O papiro de Berlim. Grau 3 e 4 percorreu a Idade Média e a partir dos anos 1400 começaram a ter avanços. Nos anos 1500 começaram a ter avanços realmente grandes e coisas para resolver a equação de grau 3 e 4. Três grandes nomes se destacam aqui: Bombelli, Cardano e Tartaglia. Uma história muito interessante, havia disputa entre os matemáticos, quem conseguia resolver melhor esses problemas. Houve roubo de fórmula de um do outro, é uma história muito divertida. Mas o que se pode saber é que nessa época se chegou a fórmulas para a resolução de equações de grau 3 e 4. Essas fórmulas são bastante elaboradas, a gente não ensina nem no ensino médio e quase nem no ensino universitário. Tá? Mesmo os matemáticos profissionais não sabem essas fórmulas de cor. Quando alguém tem que usar, ele consulta uma bibliografia para ver o procedimento de usar. A não ser os especialistas. Essa equação é um exemplo real. Não é difícil ver que 4 é uma raiz dessa equação. Se fizer x à quarta, a terceira dá 64. Aqui dá 60, menos 4, dá 0. Então 4 é uma raiz e é uma raiz real, não tem nada de anormal. E no século eles estavam descobrindo fórmulas para isso. E quando aplicavam a fórmula que havia sido descoberta para esta equação de grau 3, chegavam nessa expressão, que envolvia uma raiz quadrada de menos 121 duas vezes. Ora, a raiz quadrada de número negativo não existe. Então isso não é número real. Mas a equação tem raiz real, 4. E a fórmula está dizendo que ela cai numa coisa impossível. Que curioso. Isso até chamou a atenção dos matemáticos nessa época. Tá? Nós estamos falando dos anos 1500. Manipulando mais essa fórmula, na verdade tentando escrevê-la de uma forma mais simples, conseguiam simplificar e chegar em 2 mais raiz de menos 1, 2 menos raiz de menos 1. De novo, isso não existe. Envolve raiz quadrada de número negativo, não existe. Mas olha que curioso. 4 é raiz. Aqui tem um 2 mais, 2 menos.
Se eu esquecer que isso não existe e cancelar, como eu cancelaria coisas existentes, eu chego na resposta x igual a 4, que é a resposta correta. Só que eu chego através de coisas que não existem. Se eu fizer conta com as coisas que não existem como se existissem, eu chego na resposta que existe. É claro que isso deu um nó, chamou atenção, deixou todo mundo muito curioso. Não houve nenhuma grande crise assim do tipo a matemática está errada ou vai acabar o universo, nada disso. Mas começaram a perceber que valia a pena olhar para essas expressões. Elas ganharam até nomes esquisitos, né? Unidade imaginária, às vezes os matemáticos faziam de forma jocosa referência a esses números como essas entidades que nos desafiam. Mas o que era importante? Eles lentamente passaram a trabalhar com esses símbolos. Eram símbolos que representavam coisas que não existiam, por isso imaginária, mas que serviam para calcular valores corretos. Nesse exemplo que eu falei, logo de cara a gente viu que 4 era a raiz. Mas imagine uma situação em que você não enxerga a raiz real. Aí você aplica a fórmula. Na fórmula tem raiz de negativo, que não existe. Mas se você esquecer que não existe e fizer as operações, as coisas vão se cancelar e você vai chegar num número real, que você verifica é raiz da equação. Poxa, que legal! Dá vontade de querer entender o que está acontecendo. E o que aconteceu com os matemáticos nessa época? Eu acho que tudo isso dá para falar em sala de aula, gente. Isso dá para fazer com os alunos do ensino médio tranquilamente. Não é um curso de história da matemática. É pontuar esses principais momentos. Passaram a indicar o raiz de menos 1 como pela letra I, de imaginário mesmo, e chamando isso de unidade imaginária. E começaram a fazer uma álgebra desses números. Por quê? Porque eles tinham percebido que se eles fizessem contas com esses números inexistentes, podiam chegar em raízes existentes. Então, por exemplo, 2 menos 3i, menos 1 mais 2i. Era uma coisa assim, isso não sei se existe, esse i é imaginário, mas como é que eu devo operar com eles? Eles desenvolveram essa técnica. E é isso que a gente ensina para os nossos alunos. A gente tem que ensinar soma de complexos, produto de complexos. E o que eles fizeram foi aquilo que a gente ensina. Você pega a parte real 2 com a parte real menos 1 e soma dá 1. A parte imaginária menos 3i com 2i dá menos i. E assim eu somei os dois números complexos. E se eu somar na outra ordem, Z2 mais Z1 dá o mesmo resultado, ou seja, é comutativo. E eles foram desenvolvendo uma álgebra para esses objetos com a finalidade de achar as raízes verdadeiras de uma equação. Produto, perceberam que fazia distributiva e dava tudo certo. Então fazia essa distributiva, essa distributiva. Onde tinha i ao quadrado, colocava menos 1. Isso aqui tem a ver com essa coisa de que o i foi introduzido para substituir menos 1. Então o i foi introduzido para substituir o menos 1. Essa sentença é um pouco esquisita. A sentença mais correta é que i quadrado é igual a menos 1. E aí você fala, mas não é a mesma coisa? I quadrado igual a menos 1 não é igual a i ser raiz quadrada de menos 1? Então, na verdade, raiz quadrada de menos 1 tem dois candidatos. Tem o i e tem o menos i. E eu não tenho como diferenciar um do outro em C, já falarei disso mais para frente. Mas o i quadrado punha menos 1 e, bom, ia em frente. Aí isso aqui ficava mais 6. Com esse menos 2 deu esse mais 4. E foram desenvolvendo álgebra para isso. Essa álgebra a gente ensina para os nossos alunos. Divisão de complexos. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Conjugado do de baixo você mantém a primeira parte e troca o sinal da segunda. Então observe que eu mantive o menos 1 e troquei o sinal aqui. E você consegue fazer a conta e chega num outro número complexo. Então isso foi sendo feito. Sem que ninguém entendesse direito o que era isso, foram desenvolvendo maneiras de
manipular, porque isso dava respostas boas. Pausa para filosofar. Que interessante. Eu tenho uma entidade que não existe, mas que é útil eu manipular. Eu dou um nome, chamo de unidade imaginária. Dou um símbolo, chamo de I. Dou as regras de operação e começo a operar. Sabe o que acontece? As pessoas se acostumam com ela. E, de repente, esse conjunto dos números na forma A mais BI, com A real, B real e I quadrado igual a menos 1, foi se tornando um conjunto familiar dos matemáticos. A questão, mas isso não existe. Pois é. Isso não existe, mas é útil. E daí a pouco, por que não existe se ele é útil? Veja, tem nome, tem símbolo, tem regra operatória e é útil. Por que não existe? É uma questão filosófica que leva à questão do que é a natureza de uma coisa, o que é a natureza de um número, o que é um número existir. Então é uma questão bem profunda e que está sutilmente colocada aqui. Com Gauss, essa história teve um fecho, eu já comento o que Gauss fez, mas teve o seguinte fecho: os números naturais são os mais, assim, o conjunto menor, estão contidos nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais, que está contido nos complexos. Os complexos contêm os reais, porque se você puser B igual a zero, isso vira os reais. Se você puser A igual a zero, vira os imaginários puros. Isso é importante mostrar para os alunos. Dizer também para eles que não existe nada que venha depois. Por mais que eles continuem estudando, não existe nenhum conjunto numérico maior que o C. C, por algumas razões que são estudadas em álgebra avançada, C é o maior conjunto numérico que pode existir. Então não vai ter um conjunto maior do que C. Esse desenho é muito importante que os nossos alunos saibam. Eu tenho um que eu peguei na internet, que eu acho muito bonitinho, que ele é cheio de detalhes, está tudo em inglês, né? Natural, inteiro, racional, mas os reais algébricos, os reais, os transcendentes, os algébricos. Algébrico é que é a solução de uma equação com coeficientes inteiros, e transcendente é que não é solução de equações simples. Ser algébrico ou ser transcendente, a diferença é ser solução ou não de uma equação mais simples. Os imaginários puros. É muito bonitinha essa tabela. Ela vai separando. Aqui estão os complexos algébricos, os imaginários puros. Esse imaginário puro, mas que não é algébrico, é transcendente. E tem uma tabela toda cheia de divisões. Aqui está a parte real e aqui está a parte imaginária. Muito bonitinha essa tabela. Está disponível na internet. O conjunto dos números complexos não possui noção de ordem, isso é muito engraçado. Não há como comparar dois números complexos para decidir quem é o maior. Em particular, não há como decidir se um número complexo é positivo ou negativo. Essa distinção de positivo e negativo não faz sentido em C. Isso fica claro quando o Gauss faz o que ele fez, que foi a representação geométrica, que eu já vou mostrar. Quando vocês olham esse número aqui, 5 mais i, e você toma o quadrado do 5 mais i e aplica aquelas leis, você tem 10i mais 24. E o que a gente escreve é que a raiz quadrada de 10i mais 24 é formada por um conjunto com dois valores, e não tem nenhum privilegiado em relação ao outro. A gente tem dois números reais que elevados ao quadrado dão 4. Mas a gente chama de raiz de 4 só o positivo, o 2. Como aqui eu não consigo dizer qual é o positivo, porque o i cai fora dessa discussão, eu tenho que os dois são raízes. É consequência de não ter a noção de ordem nos complexos. E, em geral, o número complexo vai possuir n raízes enésimas. Tá? O Gauss, em 1800... ele apresentou a representação complexa, dos números complexos como pontos do plano. Então, aquilo que vinha sendo estudado de uma forma algébrica, meio sem razão de ser, 2 mais 3i, o Gauss falou, isso aqui é um par ordenado, é o ponto do plano 2, 3.
E nós vamos passar a pensar que os números são pontos do plano. Então esse daqui é o 3 menos i. O 1 real está aqui. O i, que é 0 mais 1i, é o par ordenado 0, 1, é esse aqui. Esse aqui é o menos 2 mais 3i. O fato do i estar aqui mostra que o i não está em R. Se o i não está em R, não faz sentido perguntar se ele está à esquerda ou à direita do zero. Não faz sentido saber se ele é positivo ou negativo. Positivo e negativo só faz sentido para número real. O i não é real. Uma pergunta que os alunos nos fazem o tempo inteiro. Professor, quanto vale esse i? O importante é que o aluno perceba que ele tem que parar de fazer essa pergunta, não porque nós vamos proibi-lo, mas porque a pergunta não faz sentido. Quando um aluno de segundo, terceiro ano do ensino médio pergunta, mas professor, quanto vale o i? Ele está perguntando que número real que é o i. E não tem como responder, porque ele está perguntando quanto vale o i num contexto ao qual o i não pertence. Quando ele pergunta quanto vale o i, a melhor resposta não é essa a pergunta quanto vale, é onde ele está localizado. E ele está localizado aqui. E por que a pergunta é onde ele está localizado e não quanto ele vale? Porque o conjunto dos números, maior conjunto dos números possíveis, que é o C, é bidimensional e não unidimensional. Então não é quanto vale pressupõe uma reta real. Como o mundo dos números é plano, é bidimensional, a pergunta é onde é que ele está, não quanto ele vale. E o i está aqui, não real. E para terminar, tem umas fórmulas muito importantes que a gente tem sempre, é um pouco difícil de ensinar no ensino médio, mas quando possível é bom, que é o seguinte, a forma trigonométrica de um número complexo, vocês pegam o número a mais bi, escreve como ρ cosseno θ mais i seno θ, onde ρ é A2 mais B2 e cosseno seno de θ são isso. Isso aqui é exatamente aquilo que no cálculo nós chamamos de coordenadas polares desses pontos. Lembra que a gente tinha no plano um par ordenado e a gente representava esse par ordenado com um ângulo θ e um r, era uma distância, um θ, e a gente fazia coordenadas polares, no plano, no espaço fizemos coordenadas cilíndricas, exatamente a mesma ideia. O x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno θ. O x é o A e o y é o B. Com isso a gente discute, e isso é uma coisa bem sofisticada de se fazer no ensino médio, é difícil, mas quando possível é interessante, as chamadas fórmulas desse cidadão, o de Moivre. Se a gente tem dois números complexos e a gente multiplica, a maneira fácil de multiplicar é colocar na forma trigonométrica e fazer isso, e a gente percebe que os ângulos somam e os módulos multiplicam. Essa interpretação, quando o Gauss deu, tudo mudou. Porque o que é número complexo e como é que eu interpreto a conta com número complexo? O número complexo é o seguinte, eu tenho dois números complexos aqui, digamos um de módulo 1 e outro de módulo 2, e com ângulos diferentes. Sabe o que acontece quando eu multiplico? Eu multiplico os módulos, se era 1 e 2 vai ter módulo 2, e eu somo os ângulos. Então se tinha esse ângulo e esse, vai ser um de módulo 2 com um ângulo que é a soma dos dois ângulos dos anteriores. Soma os ângulos para colocar aqui. Então a multiplicação de complexos adquiriu um significado geométrico. É ampliação dos módulos, multiplicação dos módulos e soma dos ângulos. Faz a rotação. E por isso que o número complexo passou a ser usado inclusive para fazer rotações, descrever rotações do plano. Passou a ter significado geométrico muito forte. E isso levou as fórmulas de de Moivre para a potência, que é a extensão do produto. O produto é para 2, potência é para n, o módulo é ρ elevado a n e o ângulo é nθ. E a das raízes dos complexos. Já que não tem como escolher as raízes, a gente tem que lidar com um monte, que são dadas por essa fórmula que está aqui, que chama fórmula de de Moivre para a raiz enésima de um número complexo. Se você pega esse número complexo menos 8, escreve na forma trigonométrica, ele é 8 cosseno π mais i seno π.
o argumento é π e o módulo é 8. E aí você tem 3 raízes cúbicas de menos 8. Você tem sempre n raízes enésimas. E as 3 raízes cúbicas são dadas por essa fórmula de De Moivre, com esse k variando 0, 1 e 2. E quando a gente faz numericamente, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, a gente chega nessas 3 respostas. Então as 3 raízes cúbicas do menos 8, eles aparecem aqui. Aqui está o menos 8, né, nesse eixo, aqui está aqui, o menos 8. As raízes cúbicas têm tamanho 2, essa circunferência aqui é de raio 2. E as raízes cúbicas do menos 8 são o menos 2, que está aqui, 1 mais i raiz de 3, que está aqui, e 1 menos i raiz de 3, que está aqui. As raízes enésimas de um número complexo sempre vão estar formando vértices de um polígono regular inscrito numa certa circunferência. Isso tem uma geometria muito bonita, que é legal quando a gente consegue mostrar para os alunos no ensino médio. Mas é difícil, isso tudo é uma matéria bem desafiadora para os professores. Legal? Próxima semana vamos fazer uma revisãozinha dessas discussões todas. Ficamos por aqui.